Salve pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu normalmente falo para você comprar as ações, comprar fundos imobiliários, como você diversificar sua carteira e como você montar sua renda passiva. Hoje não será assim. Hoje nós vamos falar sobre momentos que você precisa vender. Aqui eu estou focado num segmento de longo prazo, aquele investidor que investe para longo prazo e fazer aquela carteira previdenciária. Não vai ser o caso do investidor que compra e vende para fazer swing trade de curto prazo, tá? Ou day trade. Mas eu vou explicar aqui 5 motivos ou 5 momentos que você deve ou poderia vender as suas ações, ok? Então já larga aquele like, curta, compartilha, assista até o final, que serão os 5 motivos e os 5 são muito importantes para a sua vida financeira. Vamos lá. O primeiro motivo é necessidade. E eu acho que isso aqui é um motivo óbvio, porque caso você não tenha sua reserva de emergência ou a sua reserva de emergência não seja o suficiente para bancar alguma urgência que surgiu na sua vida, infelizmente você vai ter que vender as suas ações, você vai ter que vender seus fundos imobiliários. Não tem jeito e isso faz parte da vida e é algo que você vai ter que lidar, tá? Faz parte. Então a necessidade é o primeiro ponto. Vamos ao segundo. O segundo momento que vocês têm que analisar para vender as ações de vocês é mudança nos critérios de avaliação das empresas. Vamos lá. O que levou você a investir numa ação? Uma boa rentabilidade? Um bom crescimento dos lucros? Um bom crescimento da receita? Bons preços? Então, esses critérios eles precisam ser mantidos. Aí vamos lá. Você comprou uma empresa que você analisou o ROI e analisou o ROIC, eles estavam bem saudáveis, acima da média. Você analisou os indicadores de crescimento das ações, o CAGR de lucro, o CAGR de receita, os indicadores de endividamento, dívida bruta, dívida líquida sobre EBITDA e mais. E você analisou o preço e estava no bom preço, beleza? Tava tudo ok. Só que trimestre a trimestre, a empresa ela não consegue corresponder a esses resultados que você analisou e julgava ser interessante entrar nessa empresa. Então, passou um trimestre, passou o segundo, passou o terceiro. Ela não é uma empresa cíclica, como Klabin, Suzano, Vale. É uma empresa no mercado doméstico e trimestre a trimestre ela não consegue mais corresponder àqueles resultados que você julgou interessante investir nessa empresa. Então, a partir desse momento, passa a ser um critério para você considerar a venda dessa ação. Você já pode olhar para essa empresa e decidir se você quer manter ela ou não na sua carteira ou se você vislumbra um futuro melhor para os resultados que ela tem apresentado. Ok? O terceiro ponto para você considerar vender uma ação é problemas na governança da empresa. Vou colocar aqui 3 situações, tá? A primeira situação, você investiu numa empresa e você gostava dela, mas, em determinado momento, essa empresa se vive no meio de um escândalo de corrupção, como a JBS Friboi. Tá? Ela estava num escândalo de corrupção com o governo, confessou ter participado desse escândalo de governo e sofreu uma multa bilionária, e, enfim, o CEO, o irmão do CEO, estava todo mundo envolvido, e esse é um problema de governança. Então, aquela empresa que você investiu e que julgou ser boa, hoje ela está com um problema de governança envolvido no esquema de corrupção. Então, esse seria um bom motivo para você vender essa ação e não ter ela na sua carteira. Tá? Segundo motivo, aconteceu com a empresa 3R, uma empresa de petróleo aqui no Brasil. Antes da empresa ter uma descoberta de petróleo, eu não lembro mais ou menos exatamente qual foi o problema, mas antes de ter um determinado problema ou um determinado ponto positivo da empresa, ela comprou ou vendeu as ações. Tá? Por exemplo, se você tem um conselho ou um CEO e você sabe que vai dar algum problema na empresa e as ações vão cair, antes de dar esse problema, você vende as suas ações para que as ações que você tenha não se desvalorize. Esse é um problema de governança. E, ao contrário, é a mesma coisa. Antes de dar algo muito positivo para a empresa e você sabe que as ações vão subir, você compra as ações da sua própria empresa. Então, isso é um problema de governança, tanto para o lado positivo, para quem está comprando ou vendendo, quanto para o lado negativo. E isso aconteceu com a empresa 3R, petrolífera, ok? Outro problema de governança, só que esse é um pouco mais difícil de você identificar. Quando uma empresa, é muito comum nas empresas, no Estatuto das Empresas, o CEO ele ser beneficiado com alguma gratificação, com alguma bonificação, baseado no resultado que as ações das empresas dele, que ele está gerindo, tem no mercado de ações.
Por exemplo, se você tem uma empresa A e essa empresa ela está performando muito bem no mercado de ações, as ações estão subindo, o mercado está comprando, o mercado está animado, o mercado financeiro está animado com essa empresa, é muito comum que o CEO ele ganhe uma bonificação por causa desse bom desempenho. Isso aconteceu com a IRB, tá? Uma empresa de resseguros aqui no Brasil. Só que, qual é o problema disso? A empresa, o CEO, através de algumas outras empresas, maquiar o resultado, colocar um resultado superior daquilo que ele de fato é, para as ações performarem melhor no mercado e ele ganhar essa bonificação. Então é muito importante você ter uma noção de que se o resultado das empresas sucessivamente estão bons, estão acima do esperado, ó, dá uma olhadinha nos números, dá uma olhadinha no Excel, dá uma olhadinha lá no release de resultado, na apresentação, para ver se é aquilo mesmo, tá? É como eu falei, esse é um problema um pouco mais difícil de você identificar, mas é um problema e já aconteceu. Então, problemas na governança corporativa também é um ótimo motivo para você vender as suas ações. Vamos ao quarto motivo para que você possa vender as suas ações. Esse motivo é rebalanceamento de carteira. Então vamos lá. Quando você começa a investir, você pensa em diversificação da sua carteira para fins de proteção. Você quer que a sua carteira ela tenha uma volatilidade menor e uma rentabilidade maior. Beleza? Só que, conforme você vai incorporando setores diferentes, conforme você vai incorporando empresas diferentes, você sujeita a sua carteira à variabilidade de setor. Vamos com calma. Se você coloca uma empresa de varejo no seu setor, Arezzo, então você está exposto ao que acontece no setor de varejo no Brasil. Se você coloca uma empresa Petrobras, então você está exposto ao que acontece no governo e no setor petrolífero. Quando você coloca a empresa VEG, você está exposto ao setor industrial. Tá? Então nós temos esses três setores na nossa carteira. E por que isso é interessante? Porque se o setor de varejo está num momento ruim, o setor petrolífero ele pode estar num setor ótimo. Então a sua carteira da Petrobras ela vai crescer, ela vai ter uma rentabilidade maior e a do varejo ela vai cair. E isso é extremamente normal. Só que, a partir do momento que o setor de varejo cai e o setor petrolífero sobe na sua carteira, vai gerar uma concentração no setor petrolífero. E isso você não quer. Você não quer que a sua carteira tenha um peso muito grande por ação e você também não quer que a sua carteira tenha um peso grande por setor. E qual peso é esse? Qual é o limite que você tem que ter de ação e setor na sua carteira para que você não esteja excessivamente exposto a determinado tipo de risco? Eu determino mais ou menos no máximo 6% da sua concentração por empresa na sua carteira e com relação a setor que não ultrapasse 15%. Vamos lá, você tem Petrobras e Prio. Junta essas duas empresas do setor petrolífero, eles têm 13% na sua carteira. Tá ok. Você tem Arezzo e Vivara. Juntas, essas empresas têm 25% na sua carteira porque você gosta muito dessas empresas, é consumidor dos produtos, então sabe identificar que são boas empresas a partir da sua experiência como consumidor. Aí eu já não recomendo. Se em determinado momento a sua carteira, em determinado setor, atingir 23%, como nesse exemplo, é um caso interessante para você vender as suas ações. Porque você pode rebalancear a sua carteira de duas formas. Ou você compra ações do setor que está embaixo na sua carteira, ou você vende as ações que estão em alta. Nem todo momento você vai ter dinheiro para comprar as ações do setor que estão em baixa, para você reequilibrar a sua carteira. E aí é nesse momento que você pode vender as ações que mais valorizaram na sua carteira para que você traga equilíbrio para ela de volta. E você pode usar esse dinheiro que você vendeu as ações que subiram para comprar as que caíram. E aí você consegue ter uma carteira mais equilibrada, ok? E por que eu estou falando isso? Porque eu trago novidades duras, mais novidades. A sua carteira ela dificilmente vai estar equilibrada. Sempre um setor vai se valorizar muito mais do que o outro. E sempre vai ter algum setor que vai estar desvalorizado. Porque é assim que funciona a nossa economia. Determinados setores vão bem, determinados setores vão mal. E isso é muito bom para você. Porque se a sua carteira ela só se valorizasse, você na hora de fazer os aportes só compraria as ações cada vez mais caras. E isso não é interessante para você, porque você tem que comprar boas ações a bons preços, lembra? Então, se você tem na sua carteira 5 setores diferentes e um setor ele não está muito bem,
é nele que você tem que focar, porque as ações ali elas vão estar mais baratas, desde que elas mantenham os mesmos fundamentos. Isso é importante, nem toda queda é uma oportunidade. Quinto e último motivo para você vender as suas ações é simplesmente o custo de oportunidade. E o que é isso? Você identificou uma empresa, você analisou o setor, analisou os indicadores e gostou dessa empresa. Porém, chegou até a comprar algumas ações dessa empresa, tá? Mas, em determinado momento, você olhou para o lado e você viu que você tinha uma outra ação em um setor parecido, que é o que você queria incorporar na sua carteira, mas com indicadores melhores, um pouco mais rentável, menos endividada, como é que eu posso dizer? Com crescimento de receita melhor, e você enxerga naquela ação um potencial maior do que aquela que você tinha incorporado antes. Então você simplesmente vende essas ações para você não ter duas ações de um mesmo setor e de uma função parecida, tá? Você vende essas ações e você investe nessa que você identifica que tem um maior potencial. É simples assim, pessoal. Você vai identificar uma ação e você vai comprar ela, mas em um determinado momento ou por algum motivo você vai conseguir identificar uma outra ação bem semelhante àquela que você tinha comprado antes, só que você vislumbra um futuro melhor para ela. Aí você simplesmente vende e compra essa ação. Tá? Não necessariamente você vai estar certo, mas você vai ter que bancar aquilo que você acha. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Esses são os 5 motivos que eu acho que você deveria vender ação. Tá? Podem existir outros, mas eu acho que basicamente são esses. Tá? E mais uma vez, eu estou falando aqui para o investidor que é de longo prazo. O que faz swing trade de curto prazo, pegando a valorização das ações, ou mesmo que faz o day trade, não é para essas pessoas porque elas estão pensando só na pegar o upside e vender e realizar algum lucro. Para você que está pensando em criar uma carteira para obter dela uma renda, aí eu acho que você pensando nesse longo prazo, você pode considerar essas 5 opções para você vender e manter uma carteira mais saudável, ok? Então, um grande abraço para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Curta, compartilhe, manda para outras pessoas. E um abraço.